Olá pessoal, meu nome é João Berthier e vamos ter aqui um papo legal sobre o trabalho na Constituição. Quando as pessoas estudam a nossa Constituição enfatizando o tema trabalho, de regra, partem logo para o artigo 7º. O artigo 7º tem centralidade sim, mas não é nem o início nem o fim dessa história. Por quê? Quando eu vou ao artigo 1º, lá entre os princípios que estruturam a República Federativa está o valor social do trabalho. E no artigo 193, quando nossa ordem social é apresentada, ela se funda no primário do trabalho. Por que o trabalho é um valor social, artigo 1º? Por que o primado dele, que é a base da nossa ordem social? Por dois aspectos. O trabalho tem uma importância coletiva. Uma sociedade, para ser viável, tem que produzir riquezas. Se produzir riquezas, ela é viável economicamente. Se souber como distribuir tais riquezas, ela é viável eticamente. De trabalho aí cumpre uma função importante, né? Agora, fora essa importância que o trabalho tem para a sociedade, porque o trabalho junto com infraestrutura, com investimento, com matéria-prima, com empreendedorismo, o trabalho é um dos fatores que leva à produção de riqueza. Fora esse aspecto, essa dimensão de importância coletiva, o trabalho tem uma importância individual também. As pessoas quando trabalham não estão buscando apenas manter a própria subsistência, estão buscando construir a história de vida, né? Buscar um trabalho é buscar construir uma história de vida, uma narrativa de vida. As pessoas querem que a vida que têm faça sentido. Isso passa por famílias que as pessoas têm, amigos que fazem, trabalho que realizam. Resumo da história. A nossa Constituição no artigo 1º e no artigo 193, ao tratar o trabalho como valor social e sendo o primado dele, a base da ordem social, o que ela está dizendo é isso. O trabalho é importante para a sociedade, porque é um fator de produção de riqueza, é importante para o indivíduo porque dá sentido à vida dele. Então o trabalho, pessoal, tem que ser para todos. É por isso que o artigo 6º, quando consagra direitos sociais, fala em direito ao trabalho. Aliás, já que o trabalho é para todos, todos vão para ele ser preparados. Por isso que o artigo 227, quando fala em criança, adolescente, jovem, menciona que em certa hora entra a profissionalização da pessoa. O 205, ao falar da educação e do ensino, cita que a educação e o ensino se voltam para a qualificação, para o trabalho. A ideia de que todos vão ser para o trabalho preparados. E aí, nessa linha de um trabalho que é importante para a sociedade, que é importante para o indivíduo, um direito ao trabalho que é para todos, artigo 6º, né? Uma preparação para o trabalho que o 227 promete, que o 205 promete, aí vem o artigo 5º, inciso 13. As pessoas são livres para escolher trabalho ou sua profissão, atendidas qualificações profissionais que a lei pode estabelecer para algumas profissões, a lei criará requisitos que para alguém exercer vai ter que preenchê-los. Acontece o seguinte: quando você vai apresentando essa principiologia constitucional sobre o trabalho, você caminha para algo importante, essas bases principiológicas, mas você oculta um dado significativo que tem que entrar em cena, que é o seguinte: esse jogo de busca pelo trabalho, busca por narrativa de vida não começa igual. As pessoas não têm todas as mesmas condições de educação, de ensino. Isso varia muito em função das condições nas quais a pessoa nasce. O mundo é desigual, sabemos disso. Pois bem, essa busca pelo trabalho é uma busca que não começa igual nem termina igual. As pessoas não têm as mesmas condições. As pessoas disputam sem haver igualdade no início, sem haver igualdade ao final. Até porque essa busca pelo trabalho se passa no mercado de trabalho. E quando eu lanço mão da palavra mercado, claro que eu estou falando de um ambiente produtor de diferenças. Tem quem consegue um emprego e quem não consegue aquele emprego. Tem aquele que é promovido e que não é promovido. O que é dispensado e que não é dispensado. O que passa naquele concurso e que não passa naquele concurso. É um jogo produtor de diferenças. Tem a ver com mérito? Tem, mas com o acaso, com a sorte também. Algumas pessoas têm mais chance do que as outras por talento que possuem, por suporte familiar que tiveram. Resultado: você acaba concluindo que muitas pessoas não vão ter tanta escolha assim de trabalho como o artigo 5º 13 promete. Vão trabalhar muito mais por necessidade do que por vontade. Vão atender muito mais a uma necessidade do que realizar uma vocação. É aí que entra o artigo 7º. Que mensagem manda o artigo 7º? Se você trabalhar na condição de empregado, ainda que o seu emprego não seja um emprego que você sonhava ter, ainda que você ali não tenha um trabalho com o qual você se identifique, ainda que você não trabalhe propriamente em algo que é sua vocação, do ato de trabalhar advém direitos. O que o artigo 7º manda de mensagem importante tem a ver com essa ideia. O ato de trabalhar produz direitos. Ou seja, você vai dedicar talvez 8 horas, de vários dias seus ao empregador numa condição subordinada.
Mas saindo dali, você vai ter a remuneração que te é paga, o repouso semanal remunerado, as férias, 13º, fundo de garantia. O ato de trabalhar implica gerar direitos. Essa é a mensagem que o artigo 7º manda para trabalhadores em geral, que o 39, parágrafo 3º, manda para servidor civil, que o 142 manda para o servidor militar. A ideia de que trabalhar gera direitos. Agora, nós bem sabemos que direitos que o trabalhador tem, muitas vezes, são objeto do que a gente chama de rejeição social, né? O empregador, muitas vezes, não vê tais direitos como algo que se mereça, como algo devido, é um incômodo que teria criado a ordem jurídica para ele, enfim. É por isso que aí o Estado começa a desempenhar o seu papel. O Estado começa legislando em matéria trabalhista, artigo 22, inciso 1, é a competência da União legislar contra de trabalho. Mas não só legisla, o Estado exerce também poder de polícia, fiscaliza as relações de trabalho, artigo 21, inciso 24. É a União, tanto legislando em matéria trabalhista, quanto exercendo em matéria trabalhista poder de polícia. Mas é fundamental que esse Estado não apenas legisle e fiscalize, implemente políticas públicas. Aí vem o 2310, é competência da União, Estados, municípios, Distrito Federal, combater causas da pobreza e erradicar fatores de marginalização. Ora, o caminho mais evidente para combater a pobreza e erradicar a situação de marginalização é dar às pessoas trabalho na economia formal. São as políticas públicas no tema trabalho, pessoal. Poder de polícia só a União exerce. 21, 24 no campo direito do trabalho. Matéria trabalhista, só a União tem poder de polícia. Agora, estados, municípios, Distrito Federal têm competência no assunto do trabalho, não para fiscalizar, mas para fomentar, para ter políticas de profissionalização, políticas que criem mercado de trabalho, vagas no mercado, criação de renda para as pessoas. Agora, não basta esse Estado que legisla, fiscaliza e implementa políticas públicas em prol do acesso ao trabalho. Essas relações de trabalho geram conflitos. Muitas vezes, empregador e empregado, né, têm interesses antagônicos naquele contrato. Por isso, uma justiça especializada no tema trabalho. O artigo 114 me ensina isso. E como a questão de ordem pública ensina um ramo do Ministério Público, especializado, o Ministério Público do Trabalho, como 128 prevê. Então, é o Estado legislando, é o Estado fiscalizando, é o Estado implementando políticas públicas, é o Estado juiz, é o Estado promotor de justiça. E, aliás, claro que o Estado não vai dar conta sozinho de uma tarefa dessas. Por isso que há espaço para que a sociedade se organize. Daí a estrutura sindical, que o artigo 8º prevê, que o 37, inciso 7, aliás, inciso 6, estende para o servidor civil. O militar é vedado a greve, a sindicalização, como sabemos, lá no artigo 142. Agora, sindicalização, direito que o trabalhador tem em geral, o artigo 8º, e para o servidor civil, 37.6. E a greve, do artigo 9º, direito que os trabalhadores têm, e do 37, inciso 7, que estende para servidores civis. Ou seja, é como se o Estado e a própria sociedade estivessem ali. O Estado, competências, e a sociedade, meios para quê? Para a valorização do trabalho. No fundo, pessoal, não se esqueçam que o trabalho é o motor da história. Muito obrigado.